Já passei pelas 3 mês passado. Ela ficou sentadinha, observando, olhando os documentos que ela me pediu. São 2 visitas avisadas e uma visita que não avisa, então ela chega de surpresa. É bem detalhado, sabe? As coisas assim. No caso, as férias são obrigatórias, gente. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, estou aqui para iniciar um vídeo muito legal para vocês, né, que é sobre nossa fiscalização que temos dentro do daycare, que são 3 fiscalização, e eu irei explicar para vocês o que significa todas elas, né? Mas antes disso, eu venho convidar você, principalmente você que caiu de paraquedas aqui, que sempre está aqui assistindo os nossos vídeos e não se inscreveu, venha se inscrever, venha fazer parte da nossa família. Dessa forma, eu sei que você vai amar ainda mais estar pertinho da gente, porque você vai ativar o sininho e sempre vai receber notificação que tem vídeo novo para você, sabia? E se você também não me segue lá no Instagram, vai lá me seguir, que sempre estou postando a minha rotina, né, um pouco da nossa vida aqui. E aqui no YouTube, o que você vai encontrar nesse canal? Uma mãe que compartilha a vida dela com os filhos, né, a maternidade, a nossa vida como imigrante aqui nos Estados Unidos há 6 anos, também um pouco da minha vida, né, como provedora dentro de um daycare legalizado, tudo certinho, licenciada aqui dentro dos Estados Unidos, e que sim, é capaz de uma imigrante trabalhar aqui dentro dos Estados Unidos. E eu vou compartilhar com vocês hoje sobre as 3 fiscalizações que eu tenho dentro do daycare. Já passei pelas 3 mês passado e mês de maio, e eu irei explicar para vocês o que significa cada uma delas. Também vou compartilhar com vocês, né, algo que aconteceu muito legal dentro do daycare, que vai me ajudar muito. E é isso, vamos dar início mais um vídeo aqui para vocês. Como eu falei para vocês, né, todos os daycares têm, né, as fiscalizações que vêm fiscalizar para saber como que tá o daycare, como tá as crianças, olhar os nossos documentos, as nossas papeladas que a gente tem que estar tudo certinho. E eu vou explicar para vocês. A primeira fiscalização que eu tive foi da minha licenciadora, né? No caso, ela vem anual, só que essa fiscalização é uma fiscalização muito tensa por todas as provedoras, porque é a sua licenciadora, é ela que aprova, né, o que tá certo, o que não tá dentro do seu daycare. Então, ela já veio, ela ficou umas 2 horas e meia dentro do daycare. Foi tudo tranquilo, sabe? Correu tudo bem, as crianças estavam calmas no dia e eu consegui continuar com o meu planejamento normal dentro do daycare, mesmo com a minha licenciadora estando ali, né? Ela ficou sentadinha, observando, olhando os documentos que ela me pediu e correu tudo bem. Ela olhou a temperatura da água, olhou o termômetro do congelador e do freezer, ela olhou as tomadas, ela olhou todos os documentos das crianças, ela olhou os armários, que tem que ter uma trava de segurança. Ela checa tudo, gente, dentro do daycare. E a única coisa que ela me pediu dentro do daycare foi a atualização, porque como eu tenho uma criança que é autista dentro do daycare, a gente tem como que eu posso falar para vocês? A gente tem uma ficha, né, que a gente tem que ir colocando como está sendo a evolução de cada criança dentro do daycare. E lá são por faixa etária de idade, né? E aí, como eu tenho uma criança autista dentro do daycare, ela me pediu que crianças que são especiais assim, né, a gente tem que fazer a atualização dele a cada 3 meses. Então, eu tenho que fazer nessa ficha a evolução, né, como que ele tá a cada 3 meses, né? E as outras crianças, dependendo da idade, a cada 6 meses, a cada 1 ano. E ela pediu para mim fazer isso com o menininho. E tranquilo, sabe? Ela é muito educada, muito gente boa. E a minha água do meu banheiro estava com a temperatura desregulada. O ano passado correu tudo bem com a minha água, né? Porque ela checou, estava normal, mas já esse ano ela pediu para dar uma olhadinha na água, que a água estava subindo. A água quente estava subindo muito rápido. Então, isso eu tive que checar. A documentação do menininho, né? Especial, eu tenho que fazer a cada 3 meses, e eu estava fazendo a cada 6 meses pela idade dele.
E aí, como ele, né, foi diagnosticado já dentro do daycare, então eu tenho que fazer a cada 3 meses essa avaliação dele. Pedi o aumento da minha licença, né, porque eu tenho 2 anos de licença, 2 anos e pouquinho, e aí eu já posso fazer aumento da minha licença para 8 crianças, né? No caso, 2 crianças after school, que é crianças depois, pós a escola, né? Então, eu posso pegar 2 crianças a mais pós a escola, né? Que foi o pedido do aumento. E quando eu tiver com 3 anos de licença, eu posso aumentar para 10. E com esse aumento da licença, né, para 8 crianças agora, eu tenho que ter a minha assistente dentro do daycare todos os dias, né? Não só quando eu preciso, porque no caso eu vou estar com 8 crianças a mais. E realmente a gente precisa de uma assistente, né, quando tem criança a mais dentro do daycare. Sobre a parte de fora, né, a área externa de onde as crianças brincam, ela olhou a cerca que eu mostrei para vocês que eu tava ali organizando rapidinho, né, a parte externa onde as crianças ficam agora no verão, porque a minha licenciadora tava para chegar e ela tinha que olhar. Ela olhou, a cerca tá tudo ok. A única coisa que ela me pediu é para conferir se aquela planta que tem ali próxima à escada, se é uma planta que se chama Comigo Ninguém Pode. Não é, ela não é, essa planta não é esse nome, né? Não é nem parente dessa planta. E porque ela falou assim que essa planta é muito perigosa. Então, não é, então, ok. E na escada ela pediu para mim colocar um portãozinho. E aí, como eu moro, né, num prédio que são 3 moradores, né? Eu moro no primeiro andar, tem pessoas que moram em cima, né, no segundo, e uma família que mora no basement, e eu moro no primeiro andar. E aí eu falei para ela, né, que como mora mais pessoas no prédio, né, no prédio aqui, eu não poderia colocar um portão, né, para ficar fechado na escada. Ela falou que eu poderia colocar um portão que fosse removido, que tipo assim, que eu coloco e tiro, entendeu? Então ele não vai ficar ali, sabe? E aí eu já providenciei sobre isso. Hoje ela me ligou também. Hoje a minha licenciadora, no caso, ela me ligou e falou que já foi solicitado o aumento da minha licença. Uhul! E dentro do daycare foi isso, são poucas alterações que ela me pediu, graças a Deus. Agora eu vou contar sobre a fiscalização da alimentação, né? A alimentação, ela vem a cada 3 meses, de 3 a 4 meses. A primeira que eu contei para vocês, a licenciadora, né? Que é a Master, né? Que a maioria das provedoras fica ansiosa com a visita dela. Ela vem anual. Aí agora vem a outra fiscalização, que é da área da alimentação, que é um outro órgão que a gente trabalha. Ela vem a cada 3 meses a 4 meses, né? São 2 visitas avisadas e uma visita que não avisa, então ela chega de surpresa. Ela veio, né? Ela avisou, no caso, ela avisou com 15 minutos antes, ela avisou falando que estava vindo. Ela vem, checa também a temperatura do freezer, da geladeira, vê se tá tudo limpo dentro da geladeira, né? Ela checa onde tá os produtos de higienização, né? Que é tipo Clorox, os produtos perigosos. E aí ela me pergunta se está onde eu deixei escrito lá na minha licença que eu ia deixar os produtos longe do alcance das crianças. Aí eu falo que sim, eu confirmo com ela, né? Ela vai lá e vê se está seguro mesmo, no mesmo local que eu falei que estaria. Quando eu entrei dentro desse programa de alimentação, que eu não fiz nenhuma alteração de mudança de lugar, né, dos produtos. Checou a geladeira, checou o freezer, checou onde ficam os produtos de limpeza. Ela checa os documentos das crianças também, né, quem tá sendo frequente, quem não tá. Pergunta onde está armazenada as alimentação das crianças, que é tipo os biscoitos, cereais. Aí eu mostro. E dentro desse programa, eles têm uma lista lá, o que a gente pode dar para as crianças, né? Que são comidas mais saudáveis, assim, é tipo um cereal com multigrãos, né? Então, são coisas, assim, saudáveis que eles pedem pra gente dar e que tá dentro dessa lista deles lá. Tem que ter o cardápio, né? Você pode montar o cardápio da semana, quinzenal ou mensal, né? E aí você tem que deixar
esse cardápio na porta, ali onde tem acesso dos pais quando entra, e um outro lá na área da cozinha, né? E todo dia a gente tem que fazer a chamada, no caso a gente tem que ir no portal da alimentação, colocar o que a criança comeu, que a criança, qual criança comeu, quem estava no horário, que horário, aí você tem que colocar o horário que a criança comeu, o que ela comeu e tudo isso, gente. É bem detalhado, sabe, as coisas assim. A Bela entrou, né, agora dentro do programa de alimentação. No caso lá eu falo que eu forneço a fórmula, né? Mas como ela tá dentro do daycare, eu tenho que registrar ela também. E quando uma criança sai do meu daycare, eu tenho que tirar eles do programa, né? E avisar eles que ela saiu, a pessoa. E toda criança que entra dentro do programa de alimentação tem que ter a autorização dos pais ali. Então você entrega uma ficha para os pais concordar se pode ou não, né? E se essa criança tem alergia, eu tenho que colocar dentro desse portal ali, né? Do sistema da alimentação, que tipo de restrição a criança tem, né? O que ela é tolerável, né? Qual tipo de alimento ela não pode comer e tudo isso. Agora eu vou para a terceira fiscalização que eu tive no daycare essa semana. Mas antes disso eu tenho que explicar. Eu cuido de crianças do governo, né? Que o governo me paga para mim poder cuidar dessas crianças, que são crianças refugiadas, crianças com pais separados, são pessoas prioritárias, né? Que o governo paga para o daycare poder cuidar dessas crianças enquanto os pais trabalham, né? E não pode pagar um daycare particular no caso. Não sei se vocês conseguiram entender, mas é isso que é um voucher, né? Criança do voucher. O governo paga para mim poder cuidar dessas crianças que os pais não conseguem pagar um daycare. Vou falar para vocês que eu estava numa agência que significa independente. No caso, eu entrei numa agência do governo que eles só me pagavam para poder cuidar da criança e eu não tinha nenhuma coordenadora que pudesse me ajudar na parte burocrática, que é a documentação, né? Então, tudo que eu que tinha que resolver, gente. Então, era muita luta. Nossa, eu tinha que ficar pagando alguém que é influente, sabe, assim, inglês, que entendia mais do que eu sobre documentação, nessa parte burocrática, para poder enviar, para poder renovar o contrato. Então, a parte burocrática, eu sempre tinha que estar pagando alguém para fazer para mim, né? E essa agência, elas não arruma a criança para a gente, né? É a gente que arruma a criança e entra em contato com a agência que eu já, no caso, já estou cadastrada. Tipo assim, eu tô participando dessa agência, ela é independente, né? E o que significa independente que eu tava falando para vocês, a parte burocrática de documentação, tudo sou eu que resolvia. E aí era muito trabalhoso para mim, porque além de você cuidar de casa, de baby, cuidar de daycare, cuidar de muita coisa, eu tinha que sempre ter cuidado dos documentos das crianças não vencer, né? Então, eu tinha data para renovar os contratos, eu tinha data para renovar o físico das crianças e muita coisa na minha cabeça, então eu acabava sempre pedindo um help para alguém mexer nessa parte burocrática de documentação, né? Para uma outra provedora, tipo assim, uma provedora que fala influente em inglês, que entende melhor do que eu sobre essa parte, eu tinha que pagar alguém para poder me ajudar. E graças a Deus, eu estou nessa tentativa de sair dessa agência para ir para uma outra agência, porque são dois tipos de agência, né? Trabalhar com crianças do voucher são dois tipos. Você entra como provedora independente, né? E você entra para uma agência que você tem uma coordenadora. No caso, essa agência que eu estava, ela era independente, né? Aí, como eu falei para vocês, a parte burocrática de documentação, tudo eu que tinha que resolver, né? E eu tinha que não podia deixar vencer nada, eu tinha que estar sempre ali verificando, então era muita coisa. E essa agência independente, no caso que eu estava, eles não arrumavam criança do daycare para mim, né? Eu que tinha que ficar soltando no Instagram, nos grupos de WhatsApp, que eu estava disponível
para uma vaga para criança de voucher. Já essa agência que eu entrei, essa agência privada, no caso, que eu posso dizer assim, o que que ela é? Ela é uma agência que você tem um suporte maior, né? Ela vai ajudar você com a parte burocrática. No caso, eu tenho a assistente da coordenadora, né? Eu tenho a coordenadora, que é a chefe, e ela tem assistente. Essa assistente, ela é tradutora, né? Ela é uma brasileira que entra em contato, no caso, comigo, né? E me fala, Fran, ó, você precisa renovar tal documento. Fran, você precisa fazer tal documento. Então, elas ficam ali atentas sobre a data que eu preciso fazer alguma coisa, que eu não posso deixar de fazer aquilo, né? Exemplo, o que aconteceu hoje que, tipo assim, eu amei, né? Se fosse na outra agência, eu ia estar trabalhando sem saber. Eu tenho direito aos feriados, né? No caso, eu sigo os calendários escolar. Então, todos os feriados escolares eu não trabalho. E durante 5 vezes no ano, né? Em um ano eu tenho 5 dias alternativos, assim, dos meses que eu tenho curso. E aí o daycare também não funciona. Só que, e eu também tenho direito às férias, né? A 15 dias de férias, 10 dias de férias no caso. E hoje aconteceu uma coisa tão legal que eu não sabia, gente. A assistente, né, da coordenadora me ligou, falou bem assim pra mim, assim, Fran, porque eu vi que postou lá no grupo, né, falando que a gente tem até o dia 30 desse mês, de junho agora, para poder tirar nossas férias, né? E como eu entrei só tem 3 semanas, eu não sabia, né, que eu tinha férias. Para mim, eu só tinha férias no final do ano. E aí, gente, além dos feriados que a gente tira e os 5 dias no ano que a gente tira para curso, eu tenho umas férias que vai vencer agora dia 30 desse mês e eu não sabia. E são 8 dias de folga, gente, 8 dias de férias. E eu tô precisando muito. Aí a assistente, né, da coordenadora me ligou, falou assim, Fran, você tem essas férias para pegar, né? E se você não pegar, você não vai receber. No caso, as férias são obrigatórias, gente. E aí ela falou assim, Fran, essas férias é obrigatório. E o bom disso tudo que é o quê? Eu pego as férias, recebo, graças a Deus, né? E as crianças que estão aqui comigo, né, do voucher das crianças do daycare, se eles não tiverem um lugar para ir, né, tipo assim, se os pais não deixar com alguém, com a mãe, ou com a tia, ou com a avó, se eu não tiver como indicar eles para algum daycare que trabalha com a mesma agência que a minha coordenadora vai encaminhar eles para um outro daycare até eu terminar minhas férias e retornar de férias e eles voltarem aqui para o daycare. Resumindo, as crianças do voucher nunca vai ficar desamparada quando eu entrar de férias, vocês entenderam? E eles dão a opção dos pais. Primeiro, eles dão a opção para os pais, se tem alguém que vai ficar com as crianças. Se os pais falar que não, eu posso intervir e falar, não, eu conheço uma provedora, né, que é da mesma agência que a minha e tá com vaga e tá disponível para ficar tantos dias com essas crianças até eu voltar de férias. É como eu falei com a minha colega hoje, ela só tem vaga para uma criança, né, só que ia ficar só 3 dias com elas, não ia conseguir ficar os 8 dias. E aí ia ficar difícil, né? Tirar de um daycare, fazer a transferência para ir para um outro daycare para ficar o restinho das minhas férias até eu voltar. E aí, no caso, eu posso intervir, né? E achar um daycare de alguma colega que trabalha com a mesma agência que a minha, ver se ela está disponível para ficar com as crianças. Se eu não encontrar, que é o caso que eu não consegui encaixar as 2 crianças no daycare de uma colega minha que trabalha com a mesma agência, a coordenadora, né, a chefe, vai atrás, vai montar todos os documentos necessários e vai encaminhar essas crianças do voucher para um outro daycare mais próximo da localização do endereço, né, desses pais. E no caso, as crianças nunca vão ficar desamparadas, né, gente? E eu achei muito legal porque eu tenho uma pessoa que me ajuda, né? Uma tradutora também, uma brasileira que é um amor de pessoa. E eu amei muito mudar de agência também.
eu fico muito tranquila em todas as visitas, sim. Eu sei que a gente fica um pouco tenso, não vou negar para você, mas eu fico tranquila porque eu sei que eu estou dando o meu melhor para essas crianças. Eu gosto muito do daycare, muito organizado e limpo, então eu sei que isso vai ser muito raro alguém me chamar a atenção por isso, né? Única dificuldade que eu tenho é por conta da Bela, né? Que a Bela tá numa fase muito apegada a mim e por conta dos dentinhos, né? Dessa ligação de mamar no peito. Só que a minha sorte é que eu tenho a minha menina que me ajuda. E agora, né, com a coordenadora dessa agência, mais a assistente dela, com as documentação que eu estava, né, eu estava tendo um pouco de dificuldade em deixar tudo organizado por conta disso, mas graças a Deus com a mudança dessa agência, né? Só que, gente, eu estava esquecendo de falar para vocês que essa mudança da agência, além de me beneficiar, né, sobre essas coisas aí, de ajudar eu com os documentos, tudo, elas vêm, olha tudo como se fosse a licenciadora que vem anual. Ela ajuda você a montar o documento necessário que precisa. Gente, tipo assim, é muito bom entrar numa agência que tem coordenadora, porque elas te dão todo o suporte necessário que você precisa, que eu tô amando ter. Ela que entra ali na causa que se tiver algum pai que te dá problema, né? Algum pai que é do voucher, que não tá conseguindo entender você, elas vêm intervir, elas intervêm ali e começa a explicar para esse pai como que funciona, porque infelizmente tem pais que acham que porque a criança está no daycare, os dias que o daycare fecha, tem pais que acham que tem que abrir porque ele tem que trabalhar e não é assim que funciona, né? E graças a Deus elas, com o jeito delas, né? Elas explicam tudo certinho, como funciona, quais são os meus direitos. E aí as coisas encaminham super leve, tranquilo, sem problema, que eu não quero ter esse tipo de problema com nenhum dos pais. Experiências que a gente vai pegando de outras provedoras. E o bom de estar nessa agência é por conta disso, né? Que elas vêm, olha todos os documentos para você, o que você tem que fazer, o que você tem que deixar de fazer. Ela olha como que tá a organização do daycare. Gente, ela ajuda em tudo. Tudo, tudo, tudo. Tô falando para vocês que eu ia perder 8 dias de férias agora. E eu vou pegar agora minhas férias, gente. Só que é tipo assim, as férias que eu vou pegar é para as crianças do voucher, né? Então, as crianças do voucher, ela não vai vir. Eu vou abrir só para as crianças do particular, esses 2 dias, né? No caso, eu tenho 4, então eu vou trabalhar com 2 crianças particular. Vai dar para mim dar uma descansada assim mesmo, mesmo sendo minhas férias do voucher, né? Porque as férias do particular eu sempre pego no final do ano, porque também no final do ano tem as férias do voucher. Mas como eu mudei de agência, eu estou tentando me encaixar um pouco ali, entender como funciona. Eu não sabia que eu tenho, eu vou falar as palavras que a assistente falou para mim hoje. Fran, você é obrigada a pegar essas férias, porque se você não pegar essas férias, você não recebe. E, ok, eu vou pegar. E na outra agência, né, que eu estava como independente, eu pegava férias só no final do ano, porque daí eu pegava junto com o particular, todos, né? Então eu juntava o voucher com o particular e pegava. Só que eu tenho férias agora de verão, como eu mudei de agência, eu tenho férias obrigatória aqui agora no verão e tenho férias no final de ano, né, do voucher, que daí eu pego junto com o particular e aí tá tudo bem, tudo tranquilo. Tô muito feliz. É cansativo trabalhar com criança, mas temos todo o suporte do Estado, né? Que nos ajuda, dando essas férias pra gente. Também tem os feriados que a gente segue, o feriado escolar, né? Tem o suporte dos cursos que a gente precisa estudar para ter a carga horária anual aí, né? Para deixar nosso daycare tudo funcionando tudo bonitinho. Estou muito feliz com as minhas 3 visitas que eu tive, né? Com as minhas 3 fiscalizações que teve dentro do daycare. Nada grave,
nada grave, nem uma chamada de atenção, nada mesmo. Só pequenas coisas ali. Estou muito orgulhosa de mim que mesmo estando com uma baby que tá me dando muita canseira, mas graças a Deus com muita saúde, não vou reclamar da minha filha, porque é só uma fase, né? Eu até brinco lá no Instagram falando que quando falaram que nem um filho se parece com o outro, né? É igual o outro, se um vem calmo, o outro vem agitado. Eu não acreditava, porque meus 2 primeiros filhos foi super calmo, tranquilo, até hoje eles são. E a Bela veio igual foguete. E ela tá um carrapato comigo. Mas amém, Jesus, né? Cheia de saúde. E também com as crianças do daycare. Então acaba que a gente tem que ter muita energia, né? Tem que ter uma ajuda muito grande aí da sua família. Eu tenho a ajuda da minha família, dos meus filhos. Minha filha me ajuda muito, mesmo, né, sendo uma correria o trabalho de uma provedora. As minhas 3 fiscalização que eu tive no mês passado, agora de maio, foi tudo tranquilo, tudo, sabe, assim, leve, nada grave, graças a Deus, não tive chamada de atenção. E para finalizar, eu tive com a mudança agora da agência, né? Vai ficar tudo mais tranquilo, mais leve, porque agora eu tenho uma coordenadora que me ajuda e a assistente da coordenadora, ela, no caso, vai me ajudar demais, que a gente tem contato direto com a assistente da coordenadora que vem aqui. Ela vem uma vez no mês. E para falar para vocês, gente, sobre a diferença de uma agência para outra, né? Porque eu saí de uma agência independente, né? E vim para essa é por conta disso que eu vou ter um apoio, eu vou ter uma ajuda mais de perto, né? Principalmente com os documentos. Então, a assistente da coordenadora, ela vai vir aqui mensal. Quando eu estava na outra agência independente, eu não tinha uma fiscalização, eu não tinha uma coordenadora, não tinha ninguém por mim e eu que tinha que correr tudo atrás. E mudei para essa agência agora. Agora eu tenho uma coordenadora que me ajuda, tem a assistente da coordenadora que vem fazer uma visita mensal. Então, todo mês a assistente estará aqui da minha coordenadora, juntamente com a minha coordenadora, né? Aqui me ajudando, me dando todo o suporte. Não me preocupo com nenhum tipo dessa fiscalização que vem dentro do meu daycare, porque eu faço tudo dentro da lei, tudo certinho, né? Eu sei que se eu estiver fazendo alguma coisa errada, ela vai falar, Fran, não é assim, faz assim, porque eu sou humano, né? Eu tô sujeita a errar, né? Tipo, a minha água, eu não prestei atenção na minha água, a minha água tava, né, com a temperatura errada ali, eu tenho que arrumar, né? Então, o dia que eu destampar uma tomada que for descuido meu, ela vai vir, vai chamar minha atenção, e são pequenas coisas assim que não é nada grave, que ela vai lá falar, Fran, olha, é assim que faz, deixou de fazer isso. E nada muito grave, né? Espero em Deus que nunca chama minha atenção ou me dá uma advertência por algo grave. Eu creio em Deus que não vai fazer isso, porque eu faço tudo certinho dentro do meu daycare, porque o meu daycare é o meu 4º filho, como eu falei para vocês. Gente, essas são as nossas fiscalizações, né, que nós provedoras temos dentro do daycare. Tem provedora que trabalha particular. No caso particular, ela não vai ter essas 3 visitas, essas 3 fiscalizações dentro do daycare dela. A provedora que trabalha particular, ela só vai ter a visita anual da licenciadora, que é a chefona, no caso, né? Que vai ali olhar tudo mesmo dentro do seu daycare, documento, tudo. E ela não trabalha, né? Quem trabalha particular e não quer trabalhar com a área o órgão da alimentação, né? Que no caso é um outro órgão, ela não vai ter a fiscalização da alimentação. E no caso também ela não vai ter ajuda do governo, porque quando você trabalha com esse órgão da alimentação, né, do governo, que a gente passa por um treinamento, a gente tem treinamento com eles sempre. A gente tem, né, as restrições do que pode, o que não pode dar para as crianças de alimentação. E a provedora que não trabalha com esse órgão não vai ter a fiscalização dentro do daycare dela. Também aí não vai ter ajuda do governo e tá tudo bem, porque eu trabalhei assim, com pouco tempo que eu trabalhei como 100% particular, eu não tinha.
E a provedora que não trabalha com voucher não vai ter a fiscalização, né? Do que eu falei para você, da coordenadora com a assistente dentro do daycare mensal. E eu trabalho pro particular e para o governo, então eu não me preocupo com as fiscalizações jamais, gente. Que eu trabalho tudo dentro da lei, tudo certinho, então espero mesmo que seja tudo isso que eu falei, né? Que eu não tenha esquecido nada aqui para vocês. Muitas meninas me perguntou, né, sobre como funciona dentro do daycare, nessas partes um pouco mais burocrática. E eu não sei se eu falei lá no início do vídeo que a diferença de uma agência para outra, eu acho que eu falei, né? Que uma diferença de uma agência para outra é que essa agência que eu entrei agora, da coordenadora, eu não preciso ir atrás de criança ficar postando. Sim, eu até posso ir lá no meu Instagram, no meu WhatsApp, postar que eu tô com uma vaga, né? Que vai facilitar mais eu conseguir uma criança do voucher. Só que eles, se tiverem crianças ali na fila de espera, né, que tá à procura de um daycare, e o seu daycare for próximo dessa criança, eles trazem a criança para você, para o seu daycare. Então, a diferença aí de uma agência para outra é muito grande. Por isso que eu mudei também, além de ter uma coordenadora que me ajuda com a parte burocrática. E eu acho que eu falei tudo, né, sobre as fiscalização aqui dentro do daycare. Se eu esqueci, eu posso vir falar novamente. Dia 13 agora, né, sexta-feira agora, eu estarei em curso, o daycare não estará aberto nesse dia, porque a gente tem que ter carga horária de curso anual, então, em um ano, eles dão 5 dias de curso pra gente aí, né? Sexta-feira eu estarei de curso. Bom, pessoal, acho que foi tudo isso que eu falei pra vocês, né? Não sei se eu esqueci alguma coisa a mais, só sei que eu estou amando, né, com essa mudança de agência aí. Agora eu tenho uma coordenadora com a assistente que me ajuda demais, né, com a organização dos documentos que eu precisava muito, né, principalmente nessa parte. Agora é trabalhar tranquilo. E é isso, eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui para não ficar muito longo para vocês. E qualquer coisa, né, que vocês quiserem me perguntar sobre o daycare, eu estarei aqui muito feliz para responder vocês. Pode comentar aqui para mim ou ir lá no Instagram falar comigo, que teve gente que foi lá para não aparecer o comentário aqui. E tá tudo bem. Vou encerrar o vídeo por aqui. E muito obrigada por você estar aqui assistindo e estar aqui conosco nesse canal. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.